Estamos aqui novamente com o volt alicate, ou alicate amperímetro, e nós vamos fazer agora, vamos executarmos aqui uma medição da tensão elétrica que tem nessa tomada aqui, né? Então eu pego a chave seletora e vou girar nessa escala aqui que é VCA, volts corrente alternada. No momento eu coloquei numa escala de 200. Isso aqui não é muito aconselhável. Por quê? Porque em todas as residências, dependendo da instalação que eu tenho lá, da tomada, eu posso ter 220. Como ele está numa escala de 200, eu vou estar o quê? Automaticamente, se eu colocar numa tomada e se nessa tomada tiver 220 volts, eu posso danificar o aparelho. Então, é importante que eu coloque sempre numa escala maior, que seria essa escala de 750 volts, que é uma escala que me dá uma precisão de medida e ao mesmo tempo me dá condições para que esse aparelho não venha a danificar, a ser queimado. Coloco na escala de VCA e aí eu tenho que utilizar os pinos. Como que eu faço para utilizar os pinos? Eu tenho aqui, primeiramente, o cabo preto aqui, onde existe o COM do aparelho. Tá? Existe aqui o pino de entrada COM e encaixo ele aqui no COM. O outro, vermelho, está um V aqui e um símbolo de ohms. E tem um símbolo aqui de energia. Aí eu vou colocar o vermelho nesse ponto aqui. A partir do momento que eu coloquei os dois pinos aqui e a escala corretamente está na escala de VCA, eu vou testar qual é a tensão dessa tomada. Então eu vou ligar ela aqui no momento e vou testar para saber qual é a tensão dessa tomada. Deu ali, ó, 112 volts. Então nesse momento aqui, ó, eu fiz a medição da voltagem ali, que seria no caso de 112 volts ou 127 volts, né? Estaria dentro dessa faixa aí. A partir do momento que eu retiro o pino daqui, uma coisa que é importante também a gente mostrar, independe da posição do pino. Olha lá, independe da posição do pino. Vai continuar com 112 volts. Terminei de utilizar o aparelho, né? Venho novamente aqui na escala e giro ele no sentido off. O aparelho está totalmente em condições de guardar novamente. Aí eu retiro os pinos daqui, tenho que retirar os pinos e guardar. Como que eu vou enrolar os pinos? Eu faço dessa maneira aqui, ó. Sempre eu vou dessa maneira e guardar no meu aparelho. Agora nós vamos medir qual é a tensão dessa bateria. Né? Nós temos uma bateria aqui de 1,5 volts, ou uma pilha de 1,5 volts. Então eu tenho o aparelho aqui, o volt amperímetro, ou amperímetro alicate. Ele está na posição off e eu vou mudar a escala para fazer essa medição aqui dessa pilha. Como que eu vou fazer isso aí? Eu giro isso aqui, passo pela escala de ACA, passo pela escala de VCA e vou para uma escala de VCD. VCD é volts corrente contínua. Tá? E nessa escala de VCD, eu tenho uma escala de 1000, tenho uma escala de 200 e de 20. Eu vou colocar numa escala de 20, que seria no caso 20, de 0 a 20 volts. E aí eu tenho a bateria. Para mim fazer a medição dessa pilha aqui, ela tem um polo positivo e tem um polo negativo. Devo utilizar o quê? As pontas de prova. Sempre o preto no COM, que seria o comum. Encaixo ele ali e vou encaixar o vermelho em volts aqui, que seria a tensão elétrica. Encaixo e vou levar o positivo, que é o vermelho, sempre no pino positivo da pilha. Encaixa ele aqui e o outro aqui embaixo. Olha lá, deu 1 volts e 26.
Se eu inverter isso aqui, tem algum... Olha só. Aí ele vai aparecer o menos ali, ó, porque ele está na escala, na realidade, de 1 volts e 26, mas ele está mostrando negativo. Por quê? Porque o pino não está na posição correta. Então, vou inverter novamente. Pino vermelho na posição positiva e o preto no negativo. Aí ele já vai acusar lá 1.26 volts. Então, eu fiz a medição dessa pilha aqui e essa pilha ela está o quê? Ela está baixa, porque ela deveria dar 1.50, né? Que é 1,5 volts. Iremos fazer uma medição agora. Eu quero saber se esse disjuntor, se ele está em perfeitas condições ou não. Então eu quero saber se esse disjuntor está bom, está ruim. Então eu vou fazer um teste de continuidade, que é um teste de na escala de ohms aqui. Eu vou colocar nessa escala de ohms, né? Onde eu já está na posição 0, off, eu venho, mudo e coloco nessa escala aqui, onde eu tenho aqui primeiramente um símbolo de ferradura, que seria a escala de ohms. Eu tenho o primeiro aqui, esse primeiro, onde está sinalizando aqui, esse símbolo aqui quer dizer diodo, mas eu não vou testar um diodo, eu quero testar a continuidade. Então eu coloquei aqui numa escala de 200 ohms, e aqui ele tem um símbolo também de som. E aí eu preciso utilizar o que? O cabo, onde o preto continua vindo no com, tá? O preto continua vindo no com, e o vermelho vai aqui em volts, e tem um símbolo de ferradura, que seria resistência. Vou colocar ele aqui, tá? E fecho o contato. Ó. Sempre quando eu for fazer esse tipo de medição, o aparelho não pode estar energizado, porque eu vou fazer um teste de continuidade. Se ele estiver energizado, eu posso fechar um curto-circuito. Então nós vamos primeiramente colocar aqui nos polos do disjuntor. Não deu nada. Não? Aí eu vou ligar ele para ver se vai conduzir. Sinal que esse disjuntor está bom. Desligar ele aqui. Ele para de conduzir. Isso aí, eu tenho recurso para fazer esse tipo de teste de continuidade. E posso também colocar uma escala de 2 kΩ, que ele vai dar 2 kΩ seria 2.000 ohms. Posso também utilizar nessa segunda escala aqui, que seria de 20 kΩ, seria de 20.000 ohms. São escalas maiores. Aí eu tenho, no caso aqui, 200 kΩ, seria 200.000 ohms. E tenho também, na escala de 2.000 kΩ, seria uma escala bem maior de resistência elétrica. Mas, para mim fazer uma medição de um disjuntor, de uma lâmpada, de um interruptor, eu posso colocar nessa escala de 200 e, ao mesmo tempo, aproveitar o sinal, né, sonoro aqui que o aparelho vai me oferecer. Bom, a última escala que ficou de ser apresentada aqui para o aparelho seria a escala do mega-ohms, que é essa escala aqui do amarelo. Muito difícil o eletricista utilizar, mas se houver necessidade de utilizar, fazer uma medição em mega-ohms, ele vai mudar a escala aqui para 2.000 mega ou 20 mega-ohms. Ele coloca nessa escala aqui e ele vem aqui para os pinos, aonde o pino preto vai no com, certo? E o pino vermelho vai no extra aqui. Nesse momento ele vai fazer a medição em mega-ohms. Sempre o pino preto, deu para perceber que sempre ele vai ficar no sentido aqui no meio. E a única coisa que eu mudei foi o pino vermelho, que veio aqui para o mega.